extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem complexo, que afeta muita gente. Dívidas, fraudes e a compra e venda de imóveis aqui no Brasil. Oi, pois é, um assunto delicado. A gente analisou um material bem interessante que fala de dois tipos de fraude. A fraude a credores e a fraude à execução. E também dos riscos, sabe? Aquelas dívidas escondidas que podem aparecer no imóvel. Exato. E como algumas leis mais recentes tentam, trazer um pouco mais de clareza e segurança para tudo isso, A ideia aqui é, desvendar mesmo as diferenças cruciais entre essas fraudes, ver que cuidados tomar e o que essas leis novas significam na prática. e começar por essa diferença entre as fraudes é chave, Porque, olha, embora as duas sejam picaretagem para prejudicar credores, Sim. elas acontecem em momentos diferentes. E isso muda tudo na abordagem legal. Ah, então não é tudo a mesma coisa, apesar do objetivo final ser parecido. Como assim o timing? Justamente, a fraude a credores, ela acontece antes de ter uma cobrança na justiça, sabe? O devedor, percebendo que vai ser cobrado, tenta se livrar dos bens para parecer que não tem como pagar, para frustrar uma execução futura. Para ficar insolvente de propósito. Isso. Já a fraude à execução, não. Ela ocorre quando já existe um processo rolando, uma execução mesmo. Aí o devedor tenta esconder ou passar bens para frente para impedir que a justiça pegue aquele bem para pagar a dívida que já está sendo cobrada. Entendi. A lógica do momento faz sentido. E os exemplos que a gente viu ajudam a clarear, para fraude a credores seria, doar um apartamento para um parente do nada. Exatamente. Ou vender por um preço muito baixo, sem justificativa, algo que claramente diminui o patrimônio dele antes da cobrança formal. E na fraude à execução, teria vender o imóvel depois que já saiu a ordem do juiz para penhorar ele? Perfeito. Ou transferir um imóvel quando já tem processo correndo. E isso pode levar à insolvência dele naquele contexto da execução. A questão da prova é que pega às vezes, Pois é. Imagino que provar a má-fé na fraude a credores seja mais difícil. Como você prova que a doação para o filho foi para não pagar a dívida? É mais subjetivo. Exige provar o tal concilium fraudis, o acordo fraudulento, a intenção de prejudicar. Na fraude à execução, a coisa é um pouco mais direta. A existência do processo já é um sinal forte. Certo. E as consequências? São diferentes também? São. Na fraude a credores, o ato, a doação, pode ser anulado. Volta tudo como era antes. Na fraude à execução, o ato é considerado ineficaz em relação àquele credor específico. Ineficaz, como assim? Quer dizer, para aquela execução, é como se a venda do imóvel não tivesse acontecido. O credor pode pedir a penhora mesmo assim, mas para as outras pessoas a venda pode até ser válida. É uma diferença sutil, mas importante. E claro, ambas podem levar a problemas sérios para o devedor, até responsabilidade criminal. Nossa, pesado. Isso tudo leva direto para outra questão que o material aborda: o risco no mercado imobiliário. As tais dívidas ocultas. Ah, sim. O terror de quem compra imóvel. Exato. Você compra a casa dos sonhos e de repente descobre uma hipoteca velha, uma penhora que não estava na matrícula, ou pior, dívida de condomínio ou IPTU deixada pelo antigo dono. Pois é. E essas dívidas de condomínio e IPTU são chamadas propterrem, Elas grudam no imóvel. Não adianta dizer, mas foi o vendedor que não pagou. A cobrança pode vir para cima do novo dono. Que perigo. Então, como se proteger disso? O que o material sugere? Diligência, muita diligência. O básico do básico. Tirar a certidão de ônus reais atualizadíssima. Ver se não tem nada lá. Conferir o comprovante de quitação de IPTU e condomínio. Pedir as certidões negativas do vendedor. Ver se ele tem processos. É uma investigação mesmo. É quase isso. E olha, fundamental, tenha um especialista do seu lado para analisar tudo. Não é gasto, é investimento para evitar dor de cabeça. E se, mesmo com tudo isso, aparecer uma dívida depois? Algo escapou. Bom, aí as opções geralmente são tentar negociar com o vendedor para ele assumir e pagar. Se não rolar, pode ser tentar rescindir o contrato, devolver o imóvel e pegar o dinheiro de volta. Ou, em último caso, ir para a justiça.
Mas, né, melhor prevenir. Com certeza. Falando em segurança, vamos para as leis novas que o material cita. A primeira, a Lei 14.825, de 2024. Ela ajuda quem compra de boa fé, né? Como? Ajuda. E muito. Ela basicamente diz o seguinte: se alguém comprou um imóvel e tinha lá uma restrição judicial, tipo uma penhora, mas isso não estava averbado, não estava escrito na matrícula do imóvel, e o comprador não tinha como saber, agiu de boa fé, pesquisou o que podia. Então a compra dele é válida. O imóvel fica protegido. A responsabilidade de resolver aquela pendência antiga é do vendedor. Ah, que interessante. Então, se o comprador fez a lição de casa, tirou as certidões e não apareceu nada, ele está mais seguro. Exatamente. Protege o comprador diligente contra surpresas que não estavam registradas publicamente. Traz mais segurança jurídica para o mercado. Parece justo. E a outra lei, a 14.711 de 2023? O tal Marco Legal das Garantias, qual é a dela? Essa é mais ampla. O foco é modernizar como funcionam as garantias de empréstimos no Brasil, sabe? Coisas como alienação fiduciária, hipoteca. Certo. Modernizar como? Tornando o sistema mais eficiente, mais ágil. A ideia é facilitar a recuperação do crédito se alguém não pagar. Inclusive usando mais mecanismos fora da justiça, o que pode ser mais rápido e barato. Menos processo judicial. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a lei tenta equilibrar, definindo regras claras para proteger o devedor também. Não é só para o credor. Tenta modernizar, permitindo, por exemplo, que um mesmo imóvel garanta mais de um empréstimo de forma mais clara, o que antes era complicado. E o que se espera disso? Crédito mais fácil. Potencialmente sim, ou pelo menos um sistema que funcione melhor quando há problemas, o que no fim pode baratear o crédito. Mas é um equilíbrio delicado. Entendi. Bom, então para a gente fechar a nossa conversa, vimos que tem diferença crucial entre fraude a credores e fraude à execução. Principalmente o quando acontece, antes ou durante o processo. Reforçamos a importância de investigar tudo antes de comprar imóvel para não cair em cilada de dívida escondida. O famoso olho vivo. Sempre. Diligência é a palavra. E vimos como essas duas leis novas, a 14.825 e a 14.711, tentam cada uma a seu modo trazer mais segurança para quem compra de boa fé e mais agilidade para o sistema de garantias. Modernizar um pouco as coisas. Exato. São avanços importantes, sem dúvida. Mas aí fica aquela reflexão, né? Pensando nessas mudanças que buscam mais segurança e eficiência, que outras questões talvez mais profundas, sistêmicas mesmo aqui no Brasil, ainda podem ser um entrave para a confiança total e para a eficiência nos mercados de crédito imobiliário? O que mais precisa de atenção para além dessas leis específicas?